pessoal, muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, independente da hora que você esteja assistindo este vídeo. Hoje é nossa segunda videoaula de redação para o primeiro ano. Eu espero que vocês gostem, que vocês estejam bem, e esse é o último módulo teórico da apostila. Então peço que prestem bastante atenção e vamos lá. Hoje a aula será um pouquinho mais histórica, porque nós vamos falar sobre suporte de gêneros textuais e o que são essas coisas. Então, para isso, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, pegar alguns elementos lá da história, né? Como vocês sabem, nenhuma matéria é sozinha, todas as matérias estão interligadas. Então, a aula de hoje será um pouquinho mais histórica, mas tudo isso só para contextualizar quando a gente precisar falar sobre algo mais específico, tudo bem? Então hoje nós vamos começar aí com suporte de gêneros. E só para a gente dar uma contextualizada, a escrita ela surgiu como auxiliar da memória, permitindo a fixação de informações fundamentais para a vida em sociedade. Ao longo da história, o ser humano usou diferentes suportes para guardar textos, ou seja, suportes para os textos serem fixados. Então aqui a gente já começa a ter uma ideia do que são esses suportes. No início, eram as plaquetas de barro na Mesopotâmia, depois o papiro do Egito, em seguida o pergaminho, posteriormente o papel, hoje a tela do computador, ou a tela do celular, né? Então esses suportes textuais são os locais onde nós fixamos os textos. Então são os lugares que os textos são guardados, são escritos. O surgimento da imprensa, com a criação da prensa por Johann Gutenberg, um alemão que todo mundo já conhece, no século XV, abriu caminhos para solucionar o problema da limitada circulação dos textos em papiro ou pergaminho. A produção do livro impresso é mais rápida e barata que a do manuscrito. A partir daí, houve uma popularização do livro e, consequentemente, da leitura. O que vocês têm que lembrar aqui é que as pessoas não tinham acesso a livros e nem a leitura. Então, o que o Johann Gutenberg quis fazer? Ele quis que todos pudessem ter acesso à leitura, a livros. A partir disso, ele criou a prensa, ok? E essa prensa, ela conseguia reproduzir, como fazer um xerox dos livros. Porque lembrem-se, nós estamos falando aqui do século XIV. Então, os livros, o maior livro, né, que era rodado pelos tempos, era a Bíblia. Então, só o pessoal do clero podia ler, ou seja, os padres, os bispos, né, o pessoal do clero, o clérigo. Então, o Gutenberg, ele conseguiu fazer com que esses livros, no geral, até mesmo a Bíblia, fossem repercutidos em todo mundo. Então, as pessoas passaram a ter essa leitura, não de modo extremamente profundo, porque, lembrem-se, aqui, as pessoas não sabiam ler. Então, a partir disso, existiu o hábito da leitura. E quando você consegue ler, cada vez mais o seu vocabulário é ampliado. Então, as pessoas aprendiam a ler e a escrever tudo junto. Por conta do Gutenberg, aí, nosso querido amigo, ele conseguiu fazer com que o hábito da leitura fosse popularizado e também, né, como uma coisa está junto com a outra, é escrita ao mesmo tempo. Então, a leitura ela parou de ser centralizada apenas para pessoas que tinham dinheiro, porque o clero, a nobreza, eram as pessoas com acesso à leitura, com acesso aos manuscritos, aos pergaminhos, e também conseguiam escrever, porque eram eles que escreviam esses documentos. A partir da invenção da prensa, no século XIV, no século XV, a leitura começou a ser a leitura começou a ficar popular. Então, mais pessoas tiveram acesso à leitura, mas mais pessoas conseguiram desenvolver a escrita, conseguiram perceber as coisas, né, que aconteciam na sociedade, porque o poder de um livro é muito importante. Quando você começa a ler, você descobre um outro mundo, sua argumentação fica mais forte e você não aceita tudo aquilo que é falado para você, porque esse hábito de leitura permite para a gente argumentar e enxergar o mundo de outro jeito. E com o surgimento do computador e depois dos celulares, o suporte passa a ser a tela, através do qual o texto é escrito e exposto para leitura. Uma das grandes vantagens desses suportes digitais é que eles suportam uma enorme quantidade de informação. Então, aqui, esse suporte vai suportar alguma coisa. É um local que serve para a gente fixar. Então, como a internet, o computador, o celular tem essa possibilidade de nos dar um local cheio das coisas,
fica mais fácil. Ou seja, a internet também possibilitou que a leitura chegasse a mais pessoas do que o esperado, certo? Porque todo mundo com um pouco de internet, com internet no celular ou com acesso a algum computador, tem essa facilidade na hora da leitura. Então, o texto, os gêneros textuais, os suportes de gêneros, os tipos textuais estão presentes no dia a dia cada vez mais. E tudo isso teve uma história, certo? Escrita não surgiu do nada, a leitura não surgiu do nada. Da onde que tudo isso surgiu? Surgiu a partir das bibliotecas, né? A invenção da escrita. Então, quando a gente fala de escrita, é algo muito complexo, porque nem tudo é considerado escrito. Por exemplo, os primeiros indícios de materiais escritos foi há 4.000 anos antes de Cristo, que foram as primeiras tentativas de um sistema de escrita em si. O que é isso? Quando as pessoas começaram a criar códigos de comunicação, no qual, quando você escreve tal coisa, a pessoa entende isso. Então, isso é escrita. E 3.500 anos antes de Cristo, a escrita surge na Mesopotâmia, que em tábuas de argila e com estileto feito de cana e em forma de cunha marcavam caracteres. Então, esses caracteres são dados já escritos. Por isso, que a escrita é algo muito importante para a gente, porque a história é registrada. E a partir daí que a gente consegue ter acesso a muitos elementos históricos, a documentos antigos. Então, tudo isso serve para a gente como consulta histórica dos nossos antepassados, da evolução do mundo, né? Você pegar um escrito que começou há 4.000 anos antes de Cristo e pegar algo agora, 2020 depois de Cristo. É uma evolução tremenda que dentro disso você consegue perceber a evolução do alfabeto, que tinha o alfabeto fenício, o alfabeto grego, né, os hieróglifos, o alfabeto latino, e tudo isso passa por uma transformação gigantesca. E por que eu estou falando tudo isso, já que a gente vai falar de suporte para gênero textual? Porque antigamente não se existiam os suportes que a gente tem hoje. Então, tratar da parte histórica é muito importante. Porque, por exemplo, se você quer saber de uma determinada época, você vai consultar o quê? Os escritos daquela época, certo? Então, tudo isso influencia. E quando você pega, por exemplo, escritos feitos em placas de argila, você está consultando um suporte de gênero textual que para a gente hoje não é mais utilizado, mas que naquela época era o que eles tinham. Então, os suportes de gêneros textuais vêm junto desde que a escrita começou a ser desenvolvida. A gente pode pegar, por exemplo, até mesmo as artes rupestres, só que não são considerados escritos. Mas também existe um suporte para o gênero textual, porque era a comunicaçãozinha deles. Só que o sistema de escrita surgiu há 4.000 anos antes de Cristo. Ok até aqui? Então, é só uma linha do tempo para que vocês consigam perceber como a escrita evoluiu, que começou lá na tábua de argila, depois foi para o papiro, pergaminho, teve a prensa de Gutenberg e depois a disseminação do livro, como a gente conhece hoje. Então, tudo nesse mundo evolui. A escrita é a mesma coisa, e os suportes de gêneros textuais também. Por quê? Se a escrita evolui, os gêneros evoluem. Os suportes para esses gêneros evoluem. Então, nós temos tudo isso aí. É uma evolução muito longa. É um desenvolvimento muito doido de se estudar, porque você percebe como eles pensavam, como o primeiro sistema de escrita foi desenvolvido lá há 4.000 anos antes de Cristo. E se você pega agora, 2020, cara, é muito doido você conseguir pegar tudo isso, porque a prensa de Gutenberg foi criada em 1455, depois de Cristo, tudo bem? Então, quase aí pertinho do descobrimento do Brasil, 5 anos antes dos portugueses virem aqui para o Brasil, começou a ter esse desenvolvimento da prensa. Por quê? Johannes Gutenberg desenvolveu a prensa, que é mais ou menos uma impressora com tipo móveis de metal. Então, a partir disso, você conseguiria fazer um xerox daquilo, uma cópia. E com toda essa evolução, começaram a surgir os jornais, as revistas, os escritos conseguiram ser disseminados cada vez mais, né? Então, tudo isso é importante, porque quando a gente está falando de escrita,
a gente quer saber como que era antes e como que é agora, não é? Porque tudo evolui. E se os nossos meios de escrita, os nossos sistemas evoluíram, é óbvio que o nosso alfabeto evoluiu também. Então, o primeiro alfabeto que a gente tem, só que é só uma curiosidade. O primeiro alfabeto que a gente tem foi o proto protossinaitica, que veio lá da língua proto-indo-europeia, que é a primeira língua, digamos assim, é a língua mãe de todo mundo. Então, o alfabeto era desse jeito, como vocês conseguem ver na primeira linha. Depois nós tivemos o alfabeto fenício, 1000 a.C., que está aqui na nossa linhazinha do tempo, ó, 1000 a.C., 1050 a.C., ali, ó, alfabeto fenício. Então, do alfabeto fenício, teve a evolução para o grego arcaico, 750 a.C., então a gente já está se aproximando um pouquinho mais aqui no nosso. Tivemos o alfabeto latino-arcaico, parece mais com o nosso, só que ainda nem tanto, né? Esse desenvolvimento. O romano, de 1 a.C., e finalmente o alfabeto latino moderno, que é o que a gente usa. Só curiosidade para que vocês saibam como tudo isso evoluiu, de onde que veio, como que foi esse processo. Então, quem tiver mais interesse pode entrar em contato. Explico bem explicadinho, daquele jeitinho, tintim por tintim. E vamos continuar aqui então, para não perder o foco. Por que esse contexto histórico é importante para a gente? Porque a partir dessa leitura, dessa análise, a gente quer saber o que é suporte para gênero textual. A gente já sabe que era o lugar onde eles escreviam antes, né? Que era em argila, depois papiro, pergaminho, até que se chegou no livro em si. Mas, em final, o que é gênero? Gênero não, gente. O que é suporte? Suporte, ele é sinônimo de apoio. Suporte é algo, seja físico ou simbólico, que serve como sustento ou apoio. Ou suportes, por conseguinte, são usados para suster ou manter uma coisa. Então, é algo que a gente usa para fixar, para apoiar. A partir disso, temos o suporte convencional e o suporte incidental. Lembre-se que estamos falando sobre texto, então para a gente são suportes textuais ou suportes de gêneros textuais. O que é isso? Nada mais, nada menos do que são os locais que nós fixaremos esses textos, onde nós escreveremos os textos. E temos os suportes convencionais, que são os meios próprios para escrever. Então, por exemplo, lousa, livro, caderno, revista, jornal, todos são suportes convencionais, porque é uma convenção que aquilo vai trazer gêneros textuais. E temos os suportes incidentais, ou seja, viraram escritos por acidente, que são os suportes ocasionais ou eventuais, porque eles não são convenientes sempre. Não é uma convenção que todo mundo adotou, que sempre aquilo vai trazer um texto, então não é algo que é destinado a esse modo sistemático que a gente tem. Que livro, caderno, jornal, revista sempre vão trazer textos, sejam eles verbais ou não verbais ou sincréticos, tanto faz. Então, os incidentais lembra de acidente, então eles se tornaram os nossos suportes por acidente. Temos aí também, só para vocês lembrarem, já que a gente está falando de suporte textual, suporte de gênero, o que é gênero e o que é texto. A aula passada eu já trouxe isso, então uma revisadinha aí para vocês darem uma lida. E tudo isso acontece por quê? Dependendo do suporte onde você vai colocar o seu texto, ele tem que ser escrito de uma maneira. Por quê? Quando a gente veicula o texto em algum lugar, tem uma função aí por trás, não é? Eu quero mexer com alguma coisa. Por exemplo, se eu quero publicar um texto fazendo uma crítica à sociedade, por exemplo, eu vou publicar num livro. Ele vai ser um texto escrito, então. Só que se eu quero colocar essa mesma linguagem, mas para criança, por exemplo, numa história em quadrinhos, eu tenho que transformar, então. Então, o meu texto ele é transformado de acordo com o suporte que eu vou utilizar. Por isso que os suportes eles interferem decisivamente no modo que a circulação dos gêneros vão acontecer. Porque se eu for fazer uma crítica, por exemplo, à violência, eu posso fazer uma publicidade de um jeito, uma propaganda de um jeito, um livro sobre isso de um jeito, uma resenha, uma redação. Então, dependendo do jeito que aquilo vai ser publicado, ou o suporte que eu vou publicar, que vai ser veiculado meu texto, eu preciso adaptar. Por isso que o suporte, ele define como o leitor poderá receber o texto.
por conta dessa interpretação. Mas se é uma interpretação mais séria, eu vou ter que achar o humor da tirinha. É uma crítica? Crítica a quê? Então, tudo isso importa na hora da gente escrever. Sabendo o local que vai ser publicado, já adianta aí 50% do nosso trabalho, porque a gente já sabe como que o texto vai ter que estar escrito, se vai ter que ter imagem, o tipo de vocabulário. Então, tudo isso implica na hora de escolher o suporte que o meu texto vai ser veiculado. Só que, lembrem-se, nós temos as funções da linguagem. Quando a gente fala de suporte, é o local em que o texto vai ser fixado. Mas, quando a gente pensa em função da linguagem, tem a função poética, conativa, fática. Tem uma palavrinha aí que se chama canal. E canal não é a mesma coisa que suporte. É só uma dúvida aí que às vezes vocês podem ter. O canal, ele vai ser um condutor para o meu texto. Então, por exemplo, o canal é o que vai conduzir. O suporte é onde eu vou fixar. Então, um condutor, por exemplo, pode ser o WhatsApp. Para o meu gênero, internet. É o que vai conduzir a minha mensagem, tudo bem? Então, ela conduz, ela leva a algum lugar. O suporte é onde eu vou fixar. Então, suporte jornal, onde o meu texto vai ficar fixado. Então, só lembre-se disso, tudo bem? Ok? Dica aí. E existem diversos suportes existentes, como revista, livro, jornal, lousa, caderno, computador, o Word por si só é um suporte, sites da internet, todos esses locais onde meu texto vai ser fixado são suportes. Então lembrem-se disso. Suporte é o que apoia, é onde eu fixo o meu texto. Lembrem-se lá, por exemplo, do suporte da televisão. É onde a TV vai ficar fixada, não é? Na parede, por exemplo, se você for furar, suporte de TV de parede. Então aquilo é o suporte do meu texto. É onde ele vai ficar paradinho, bonitinho, para que todo mundo possa ler, ok? A aula de hoje foi mais extensa, porque eu quis trazer um pouco desse contexto histórico, né, da evolução da escrita, da evolução do alfabeto, porque eu acho muito importante na hora da gente falar sobre suporte, porque tudo na nossa língua evolui, não é mesmo? Então prestem bem atenção aí, onde vocês vão escrever o texto, porque dependendo do local onde a gente escreve, a linguagem tem que ser adaptada. Então, a partir de toda essa explicação aí, que não foi tão difícil, foi uma aula mais tranquila, quero que vocês façam as atividades das páginas 17, 18, 20 e 21 para me entregar até hoje às 6 horas. Vocês produzirão os textos da aula 11 e 12, que é uma produção textual, está na página 23. Terão até o dia 9, às 6 horas, para me entregar essa produção. Professora, como eu vou entregar? Vocês podem fazer no caderno e tirar uma foto bem nítida para que eu possa ver e mandar pelo WhatsApp, ou digitem no Word e me encaminhem pelo WhatsApp mesmo. Qualquer coisa que precisarem no e-mail, eu já passo. E também as tarefas mínimas e complementares, para fazer no plural mesmo, até as 18 horas também do dia 9, beleza? Qualquer coisa podem mandar para mim os textos pelo meu e-mail que está fixado aqui, ou pelo próprio WhatsApp. Se quiserem escrever no Word e me encaminhar pelo WhatsApp o anexo, não tem problema. Se quiser também mandar pelo e-mail, só me manda um alô no WhatsApp. Professora, te mandei minha redação pelo e-mail, ok? Qualquer coisa aí, a gente se vê, pessoal, logo mais. Espero que estejam todos bem. Daqui a pouco estamos juntos novamente, né? Semana que vem tem prova. Então, estudem, reflitam. Qualquer dúvida, entrem em contato comigo. É isso, gente. Um grande beijo. Abraço para vocês. Que todos fiquem bem aí. Aproveitem o restinho da quarentena. Lembre-se, sempre dentro de casa, sem contato com outros seres humanos, gente. Beijo. Até a próxima videoaula.